Aqui eu vou falar da usucapião familiar, que a gente pode discutir dentro do processo de família, junto com o divórcio. Tá. Então, por exemplo, vamos falar aqui, porque nem todo mundo sabe o que é a usucapião. O que é a usucapião? É um modo originário de aquisição da propriedade. Então, quando a gente pega a certidão de ônus uma certidão de ônus de um imóvel, conta Que é no todas... cartório, vamos explicar, a certidão de ônus é um documento que a gente pega no cartório para... É como se fosse a certidão de nascimento de um imóvel. A vida inteira daquele imóvel está ali. Sim. Então, o que acontece? Com a usucapião, a gente encerra todos os vínculos anteriores daquele imóvel e inicia um novo. Então, acaba sendo uma sanção civil para aquele antigo proprietário que não exerceu a função social do imóvel. Tá. Né, que a Constituição Federal estabelece qual a função, que a propriedade privada ela tem que exercer uma função social. Se o proprietário não está exercendo, então o outro que, entre aspas, ocupou o imóvel tem o direito de usucapir, que a gente fala o imóvel. Qual é essa função social, né? Pode ser econômica, que é a moradia, que é utilizar para um comércio. Tá, vamos exemplificar assim um pedaço de terra, um sítiozinho, tá? Eu sou proprietário, mas eu tô lá, não planto, não nada. Deixou abandonado aquele... Nem morar, eu não moro. Eu fui lá, passei, vi aquele terreno abandonado. Então, eu vou lá, faço um barraquinho lá, começo a morar lá. Vou construindo minha família naquele local. Aí começa a cultivar. E começo a plantar. Então, já dei uma função social para a propriedade. E ali, o que a gente precisa? Alguns requisitos, né? Que são... deixa eu só falar alguma coisa antes. A gente precisa dos efeitos dos efeitos gerados pelo usucapião. Eu invadi esse sítiozinho. O que vai acontecer? Eu vou adquirir a propriedade. Então, quando eu faço o usucapião, porque até então eu sou possuidora. Bom, desde que o proprietário não entre... Aí eu entro nos requisitos, né? Que a gente precisa estabelecer todos os requisitos. Ela tem que estar lá um determinado tempo, aquela coisa toda. Isso, eu extingo os vícios, né, das relações anteriores, você deixa de ser proprietário. E a extinção dos ônus reais. Então, qualquer ônus reais que existia com relação com essa propriedade, eu não adquiro esse ônus real. Entendi. Também não incide ITBI nem ITCMD. Não usucapião. Tá. Esse é um ponto. Então, vamos lá. Para obter a usucapião, o que precisa? A posse mansa, ininterrupta, com o ânimo de dono e no prazo mínimo previsto por lei. Então, que pronto. No caso, o prazo mínimo é de quantos anos? 15 anos. 15 anos. O Código Civil estabelece o prazo de 15 anos. Estou falando dos capião em geral, não daqueles específicos, né? E o que é a posse mansa? Eu tô lá. O que é o ininterrupto? Pelo prazo de 15 anos, não assim, eu tô um ano, fiquei um ano, fui um ano, morei em outro lugar, depois voltei. Não. É ininterrupto, sem interrupção. Ânimo de dono. As pessoas confundem com ânimo de dono, quando alguns falam assim, quando a pessoa se acha dono. Não, Hamilton. Você sabe se você é dono ou não de uma propriedade. Então, o que acontece? Esse ânimo de dono é quando você age como dono, você cuida do terreno como se dono fosse. As pessoas que te olham, que vê essa... acreditam que você é proprietário. Então, apesar de ser subjetivo, a gente consegue materializar dessa forma, esse ânimo de dono. Aí, quando a gente fala da usucapião familiar, a gente já entra num ponto mais específico. Eu só vou trazer o que o artigo especificamente trata, porque ele é bem didático, então dá para a gente entender. Então, o Código Civil fala, aquele que exercer por 2 anos, ininterrupto, e sem oposição, posse direta, com exclusividade sobre o imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano e rural. Então, quando a gente vai para essa subespécie, que é uma subespécie de usucapião especial urbana,
Olha o tanto de requisitos. Primeiro, a posse direta. Depois, o imóvel tem que ser urbano. Depois de até 250 metros quadrados. Essa propriedade tem que ser dividida com ex-cônjuge. Tem que ser utilizada para moradia. Esse cônjuge tem que ter abandonado o lar. Não pode ter, essa pessoa não pode ter sido beneficiada com o uso capião familiar anterior. E não pode ter outro imóvel. Então, não é tão simples assim. Se quebrar uma dessas regras, já não leva. Isso. Só que aí, quando a gente fala assim, tá, então é o abandono familiar. O que é abandono familiar? É subjetivo. A gente precisa realmente materializar esse abandono familiar com um caso concreto. Sim. Então, eu gosto de tipificar o abandono familiar, por exemplo. Não tem aquele clássico exemplo do cara que acorda, sai para ir na padaria, nunca mais voltou? Voltou 10 anos depois, todo arrebentado. Exatamente, né? Exatamente. Ou então, o que os estudiosos, os doutrinadores, eles falam que desse abandono familiar, que é aquela falta de assistência familiar. Sim. Então, aquele cara que nunca pagou pensão, que nunca pagou um condomínio, que a família ficou lá vivendo os perrengues da vida, do dia a dia, não pôde contar com esse cara para nada. Ninguém sabia onde ele estava, não prestou qualquer tipo de assistência. Isso é um abandono, é a ausência da tutela familiar que a gente fala, né? Então, o que a gente precisa entender, principalmente? Atender o prazo de 2 anos e caracterizar esse abandono do lar. Aí existem algumas discussões, Hamilton. Claro, porque nem tudo é... Nem tudo é fácil. Como que a gente faz o abandono do lar em decorrência de decisão judicial? Por exemplo, o cara teve ali uma medida protetiva em favor da mulher, então ele teve que sair de casa. E aí, a gente pode alegar o uso capião, o abandono familiar para fins de uso capião familiar? Não pode, amigo. Porque foi uma decisão judicial. Exatamente, não pode. Aí, quando a gente fala, por exemplo, afastamento do lar em razão da separação de fato. Aqui a gente tem que lembrar que eu já até falei sobre essa questão aqui no programa com vocês, sobre o direito potestativo. Eu não sou obrigada a permanecer casada. Isso é um fato. Então, por exemplo, a pessoa saiu de casa. Não interessa o motivo. Eu posso sair de casa. O que eu não posso é deixar de prestar assistência para minha família. Então, sair de casa não é um fato que gera esse direito de uso capião familiar, mas a falta de assistência familiar. Sim. Outro ponto, regime da separação de bens. Eu sou casada, separei, mas o nosso regime é de separação de bens. Como que posso? Eu posso ter direito ao uso capião familiar desse imóvel? Nesse caso aqui, a gente tem que lembrar lá da certidão de ônus, porque é prova documental mesmo. Uhum. Na certidão de ônus, como que consta esse imóvel? Consta só o nome dele? Então, não é caso de uso capião familiar. Pode ser outra modalidade de uso capião, mas o uso capião familiar, para a gente discutir ali no processo de divórcio, não. A gente precisa ter, não necessariamente precisa ser casado, mas eu preciso comprovar a copropriedade. Lá na certidão de ônus tem que estar meu marido, casado, e Mara Lúcia de Silva Carvalho, enfim, são proprietários desse imóvel. Aí eu consigo o uso capião familiar. E aqui também, existe uma situação que a pessoa fala assim, não, ok, nesse imóvel aqui consta só o nome dele, mas eu ajudei a comprar. Na época, ele tinha um imóvel, eu tinha 200 mil reais, ele tinha um imóvel que valia 200 mil reais, ele vendeu o imóvel, eu peguei 200 mil reais e juntei para pagar esse imóvel. Hamilton, aí entra uma orientação jurídica, porque é muito difícil a gente comprovar a copropriedade. É impossível? Não é. Mas tem um laço probatório muito complicado, porque a gente tem que fazer o caminho do dinheiro aqui. Sim. Se o imóvel está registrado só no nome dele, a gente precisa trabalhar essas questões. Precisa comprovar a comunhão de esforços na aquisição desse bem. Sim. Aí a gente consegue.
Aí agora vamos lá, por exemplo, eu tenho uma cobertura, um apartamento numa área de privativa de mais de 250 metros. Aí não acabou. Não cabe. Se for um apartamento de 300 metros quadrados no plano Tem piloto, que já ser, foi. não cabe, cabe outra modalidade. Sim. Outra questão polêmica aqui, o terreno tem 200 metros quadrados, o que é muito comum no Guará. Um terreno pequeno, Sim. a área construída chega a 400, 500 metros quadrados. E aí? Nesse caso, cabe uso capião familiar. É porque parte da questão construção e não área, né? Porque o imóvel, o terreno ali tem até 250 metros, então cabe. Aí tem outra questão aqui, Hamilton, que eu vou te perguntar. Se o cônjuge locar o imóvel? Eu acho que não pode. Não pode. Não cabe ao uso capião familiar. Então, é possível outras modalidades de uso capião, a gente não pode esquecer disso. Sim. Mas quando a gente fala da uso capião familiar para ser discutida no processo de divórcio, a gente precisa atender esses requisitos, em especial o abandono do lar. E o que mais ocorre, né, doutora? Do cara anoitecer e não amanhecer, não dá satisfação. Até a mulher mesmo, também tem muito caso de mulher que abandona, né? Tem muito caso. E acaba que aquele que fica ali provendo a família. Existem situações, Hamilton, por exemplo, quando tem filhos, é mais fácil a gente comprovar o abandono familiar. Sim. Porque decorre de uma obrigação alimentar, enfim. Mas quando são só os cônjuges, muitas vezes aquele que saiu de casa não tem que prestar alimentos para aquela que ficou, ou para aquele que ficou, muitas vezes. Mas mesmo assim, aí como que a gente comprova? Então, vamos atrás de testemunhas, vizinhos, porteiro, diarista, para a gente comprovar que a pessoa simplesmente desapareceu no mapa, não prestou qualquer auxílio, nunca pagou nenhuma despesa decorrente daquele imóvel, e a gente tem que ir buscando um laço probatório, com a ajuda do especialista, do advogado especialista. Não tá o direito, é bem complicado, né, doutora? Meu Deus do céu. A senhora me traz uns assuntos aqui de vez em quando, eu fico perdidinho. Mas é isso, o nosso objetivo é trazer informação, sim, instigar o ouvinte a buscar os seus direitos. Muitas vezes a pessoa está separada, tenho certeza que tem alguém que esteja separada há mais de 2 anos, que não está contando com a ajuda daquele que muitas vezes era arrimo financeiro da família. Ela está tendo que se virar com a família, com os filhos, com a casa, custear, e depois 5 anos depois vem o cara querendo dividir o imóvel. É aquela velha história, né? O povo acha que só tem direito às coisas e esquece que tem deveres na coisa também, né? Exatamente. Não, por isso que tá essa bagunça que nós estamos vivendo aí tudo aí hoje. E aí mas tudo por pura falta de informação. E fica essa dica dessa modalidade, uso capião familiar. Então, eu chamo a atenção para aquela pessoa divorciada, separada, há mais de 2 anos, que continua morando sozinha no imóvel, que atende aqueles requisitos que eu já especifiquei aqui, e que pode ter direito a uso capião familiar. Com certeza. Doutora, deixe os seus contatos, por favor. Nosso escritório fica lá em Águas Claras, Rua 9 Norte, edifício Atlantis Trade Center, sala 1001. O telefone 61 3348 60 9948 6034, desculpa. O Instagram é ADV Mara Carvalho. Bacana, doutora. Tá? Muito obrigado pela Obrigada a presença vocês, mais uma gente. vez.